Utiliza-se de legendas e pictogramas para identificar as vias. Legendas e pictogramas, símbolos, desenhos, tá bom assim? Para identificar as vias, os destinos, os locais de interesse, além de orientar os condutores quanto aos percursos, distâncias e serviços auxiliares. O que é isso, hein? Sinalização de advertência? Não. Sinalização de advertência não indica sobre serviços auxiliares. Então, aqui está fora. Sinalização de indicação? Ah, sim. A sinalização de indicação tem todas essas finalidades aqui. Certamente será essa a resposta. Dispositivos auxiliares? Não. Letra C está fora. Dispositivos luminosos? Também não. Letra B. Nós temos aí sinalização de regulamentação, nós temos sinalização de advertência e nós temos sinalização de indicação. Regulamentação são as impositivas, aquelas pode, não pode, elas proíbem, ou então permitem ou restringem. Advertências são aquelas que alertam sobre riscos e circunstâncias encontrados na via. E as de indicação têm exatamente essa finalidade, indicar, identificar vias, mostrar locais de interesse comum, serviços auxiliares, atrativos turísticos, percursos, distâncias. Confere? Então, aí, letra B para você. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Complete a frase. O exame de aptidão física e mental será renovado para condutores com até 65 anos de idade. Aqui falando da renovação da CNH, né? Quando fala renovar a CNH, a CNH venceu. Na verdade, o que venceu foi isso aqui, ó. Exame de aptidão física e mental. É isso aqui que venceu. Isso vence de 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. Ou de 3 em 3 para quem tem mais de 65 anos de idade. Isso hoje, maio de 2019. O Bolsonaro, nosso querido presidente, já manifestou o interesse, o desejo de mudar isso aí, mudar essa regra. Ele está querendo pegar esses 5 em 5 anos aqui e mudar para 10 em 10. Se isso acontecer, aí na ocasião que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que tenha mudado. Não é coisa tão simples de fazer, porque está no Código de Trânsito Brasileiro, não depende só da vontade do presidente. Ele tem que apresentar um projeto de lei, tem que passar pelo Congresso, ser aprovado, voltar nele para sancionar e aí então alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Isso é um processo demorado, isso não é feito com estalar de dedo, tá? Mas hoje, mais de 2019, vale aqui, ó, 5 em 5 anos. Então aqui vai ser 5, ou a cada 5 anos, né? Que tá aqui, ó, a cada 5 anos. Essa é a alternativa que vai encaixar aqui, ó, a cada 5 anos. Letra C. Cabe aos usuários das vias, exceto. Bom, o tal do termo exceto é horroroso. Isso não era para estar caindo mais em provas do Detran e infelizmente cai. Então, para te ajudar, caso você tenha dificuldade na interpretação desse termo dentro da questão, você vai fazer o seguinte: caiu um exceto aqui, você vai riscar ele e colocar um não antes da pergunta. Pronto, esquece o exceto, coloca um não lá antes da pergunta e lê de novo a pergunta. Aí vai ficar mais fácil, ó. Não cabe aos usuários das vias. Pronto, beleza? Vamos lá, não cabe aos usuários abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Aí vem um abster-se, né, que é outro termo não tão popular para uma prova que não exige grau de escolaridade nenhum. Não penso ser um termo adequado para ser colocado numa prova de habilitação. Mas é porque está assim lá no código, então o examinador foi e copiou. Ele não se preocupou nem em adequar a linguagem para uma pessoa que tem um grau de escolaridade menor. Esse abster-se é deixar de fazer, tá bom? Deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos. Vocês pensam que os usuários das vias precisam deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de veículos? Sim, ele tem que deixar de fazer todo ato que constitui perigo para os veículos. Então, a questão que é aquela que não é, e essa aqui é, então eliminei. Abster-se de novo, então quer dizer, deixar de fazer todo ato que possa constituir perigo para o trânsito de animais, assim como era para o trânsito de veículos, de animais também, mesma coisa. Tá certinho? A questão que é aquela que não é, não se esqueçam, então letra B está fora. Abster-se outra vez, deixar de fazer
ou deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis à segurança. Vocês acham que o usuário da via, o condutor, ele deve deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis? Claro que não, ele tem que dirigir com os cuidados indispensáveis e não deixar de dirigir com os cuidados indispensáveis. Essa é não. E não é o que a questão está querendo, não. Então, certamente, essa é a resposta. E a letra D, só por análise aqui, assegurar-se da existência de combustível suficiente. Vocês acham que quem vai pegar um carro, uma moto para sair, precisa antes verificar se tem combustível para chegar no local do destino? Claro que tem que verificar. Tanto para evitar dele ficar na mão, como para evitar dele ficar com o veículo imobilizado no meio da via ali, atrapalhando o trânsito, inclusive a infração de trânsito média e dá guincho, tá? Então a alternativa D é certo, a questão que é aquela que não é, ficamos mesmo com a resposta C. É uma pergunta até fácil, mas os termos usados aqui não ajudam na interpretação. Então é bom, caso você ainda não tenha entendido, volta essa questão aqui, a explicação, umas 2 ou 3 vezes, até você entender esses macetinhos que eu passei aqui, que aí vai ficar mais fácil se isso vier a cair na sua prova. Assinale a alternativa que corresponda à questão. Os ciclomotores, aí vem, ciclomotores são as cinquentinhas, aquelas que vão até 50 km por hora, é o máximo de velocidade que ela pode desenvolver, e cuja potência do motor não pode exceder ali 50 cilindradas, por isso que é chamado de cinquentinha. Esses ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, certo? Preferencialmente alguma coisa da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista. Sempre que não houver alguma coisa ou faixa própria a eles destinada. Bom, se nós temos aqui 2 espaços a serem preenchidos, consequentemente, a alternativa que vai encaixar aqui tem que ter 2 termos separados por ponto e vírgula. Se tiver alguma alternativa com um termo só ou com mais de 2, você já sabe que não vai encaixar aqui. Aí você já elimina. Então aqui na alternativa A nós temos acostamento, ponto e vírgula, circulação. 2 termos, certinho, não dá para eliminar. Na B a mesma coisa, na C a mesma coisa, na D a mesma coisa. Então por essa técnica, por essa dica, não deu para eliminar nada. Mas já não ajudou, gente, né? Mas então vamos lá. Vamos ler e tentar entender. Isso aqui é uma questão de decorar. O que o examinador fez aqui? Ele foi lá no Código de Trânsito Brasileiro, copiou, se não me engano, o artigo 57 do Código, não tenho certeza, tá? Estou chutando aqui. Ele copiou, tirou 2 palavras do texto e colocou algumas alternativas aqui para a gente saber quais são essas 2 palavras que ele tirou daqui. Vamos ver? Lendo faz mais sentido, ó. O ciclomotor deve ser conduzido pela faixa mais à direita da pista de rolamento, preferencialmente no da faixa mais à direita. Então, vamos desenhar uma pista aqui. Pista de rolamento. Isso aqui é o canteiro central, tá bom? Só lembrando que o desenhista aqui é péssimo, tá? Então, vocês perdoem aí a falta de habilidade para desenhar. Então, aqui nós temos uma pista de rolamento. Nesse caso aqui, nessa pista, nós temos 4 faixas, todas na mesma direção. Os ciclomotores, a gente aprendeu lá pela regra que por eles transitarem em velocidade bem baixinha, ele não pode passar de 50 km por hora, então ele se encaixa naqueles veículos mais lentos. Ele tem que usar a faixa mais da direita. Tá aqui, ó, faixa da direita, faixa da esquerda. Para quem estudou sabe que faixa da esquerda é para veículos mais rápidos, faixa da direita é para veículos mais lentos. Então o ciclomotor tem que andar aqui, no centro dessa faixa mais à direita. Cadê a faixa mais à direita? Essa aqui, ó, não é? É a mais à direita que tem. O ciclomotor tem que andar no meio, exatamente no meio aqui dessa faixa. Exatamente no meio. Então está aqui no centro da faixa mais à direita. Então, preferencialmente no centro da faixa mais à direita. Qual a alternativa que começa com centro, que é o primeiro termo aqui? É a alternativa C. Consequentemente, o segundo termo que vai encaixar é o acostamento, porque essa aqui não é, essa aqui não é, essa aqui não é. O primeiro termo é centro da faixa mais à direita. Nós já descobrimos isso. Então está aqui, ó, acostamento. Então o que vai encaixar aqui é acostamento. Vamos ler agora? O ciclomotor deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito. O bordo direito é o meio-fio da direita aqui, né? A linha de bordo aqui da pista, sempre que não houver sempre que não houver acostamento. Aí, peraí, quando a gente lê isso, a gente entende que havendo acostamento, o ciclomotor pode transitar pelo acostamento. É isso mesmo? Pode. Nesse caso aqui, o Código de Trânsito Brasileiro abriu essa exceção. O ciclomotor é um veículo que pode transitar pelo acostamento. Tá vendo?
ou na faixa própria a ele destinada. Se tiver uma faixa exclusiva para circulação do ciclomotor, ali ele vai circular. Resposta C aqui. Tranquilinho? Deu para entender? E bastante dica nessa questão, hein? De acordo com as normas de circulação e conduta, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. É importante prestar atenção nesse termo deve. Isso é um termo que exprime obrigação, dever. Então, todo veículo, outra coisa que a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó, todo veículo, todos os tipos de veículos devem ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. Pista de rolamento é por onde os veículos circulam. Na inexistência de faixa especial a ele destinada. Bom, isso aqui quer dizer, esse finalzinho depois da vírgula, quer dizer que não existindo uma faixa própria, exclusiva para a circulação daquele veículo. Olha que curioso. Se é para todo veículo, como é que vai ter uma faixa exclusiva para um determinado veículo, né? Ficou meio estranho isso aí. Essa afirmativa é o quê? Vamos lá. Uma pista de rolamento, tendo ali várias faixas, são as da direita, destinadas aos veículos de maior porte, os veículos mais lentos. Até os ciclomotores mesmo devem circular no meio da faixa mais à direita quando esta não for própria para um outro tipo de veículo, por exemplo, circulação de ônibus, corredor de ônibus. Mas vamos ver se aqui nas alternativas tem alguma coisa que corresponde a isso aí, ó. Aqui na alternativa A diz que é verdadeira essa afirmação. Somente para veículos de passeio. Bom, não é para veículos de passeio, não existe essa distinção. A faixa da direita ela é destinada a veículos mais lentos de maior porte, não é de passeio. E aqui nessa alternativa ainda tem o termo somente, que é uma armadilha, é uma casca de banana. Essa é uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Se você não faz, aqui embaixo tem autoescolaonline.net, acesse esse site, procure por cursos online, que lá você vai aprender essa e várias outras técnicas. Então só esse somente aqui já seria suficiente para a gente eliminar essa alternativa. Na alternativa B diz que é verdadeira somente, olha o somente de novo, ó, para motocicletas. Não é. Eu até falei aqui numa pré-explicação que os ciclomotores devem circular no meio da faixa mais à direita. Mas ciclomotor não é motocicleta, não confundam isso. Se você tem dúvida, busca lá no seu material e veja qual que é a diferença entre ciclomotor e motocicleta. Então, alternativa B, fora. Ela é verdadeira do jeito que está aqui? Não, não é verdadeira, porque aqui fala que é todo tipo de veículo, não é todo. Então, ela não é verdadeira. Se ela não é verdadeira, ela é falsa. Agora presta atenção em mais um macete, passando os macetes todos para vocês aqui, né? Quando existirem alternativas confrontantes, uma diz que é e a outra diz que não é, inevitavelmente a resposta será uma das duas. Olha, a C está dizendo que é verdadeira, a D está dizendo que é falsa. Gente, ou é verdadeira ou é falsa. Tem como não ser verdadeira nem falsa? É aquela meia verdade? Não tem, aqui não tem jeito. Numa prova não tem como. Ou é ou não é. Quando isso acontece, você não precisa nem ler as outras alternativas para chegar a eliminar as outras duas alternativas. Ó, essa está fora e essa está fora. Aí você vai analisar se é verdadeira ou se é falsa. Se você não souber, você chuta. Mas chuta aí entre duas. É muito mais fácil acertar do que chutar entre quatro. Ok? Então, mais uma dica aí. A alternativa D é a resposta aqui. Ela é falsa do jeito que está aqui na questão. Em caso de morte, o seguro DPVAT cobre o valor de... DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo que cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Ele tem 3 valores ali de indenização. Ele tem morte e invalidez permanente e tem também a indenização por despesas hospitalares. Então tá aqui, ó. O valor para morte e lesões permanentes é esse aqui, ó, R$ 13.500, que é o que a questão está pedindo, né? Morte. Letra C, a resposta. E R$ 2.700 é em caso de despesas hospitalares. É muito representado aí nas provas dessa forma aqui, ó, dummies, ok? Então, tá aí, respondido para você, letra C é o valor que vai cobrir aí, o DPVAT vai cobrir em caso de morte. A vítima recebe? Claro que não, né? Morreu. Quem recebe aí são seus familiares. É órgão executivo rodoviário dos estados. Vamos ver. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, nacional, né? Aqui está falando dos estados. O DENIT não é dos estados. O DENIT é da União. Ele é nacional. Então, tá fora.
E o DENIT é um órgão executivo rodoviário, né? Só que ele é da União. O DR, Departamento de Estradas e Rodagem, esse sim, ele é um órgão executivo rodoviário dos estados. Aqui em Minas, em vários outros estados, ele leva o nome de DR. Se você procurar no Código de Trânsito DR, você não vai achar, porque lá fala órgão executivo rodoviário dos estados, né? Então, o que o Detran fez foi relacionar o DR, que é o nome dado a esse órgão aqui em Minas e também em vários outros estados, ao que o examinador perguntou. Essa é a resposta, vou até deixar aqui, mas pode ser que em alguns estados mude essa nomenclatura. Eu já ouvi falar também de DAER, já ouvi falar eu acho que é DERACRE, eu acho que é assim, DERACRE, que é o DR lá do Acre. Tem assim também. Eu não sei se tem alguma outra nomenclatura, mas tem DAER, tem DERACRE, tem DER, que é aqui em Minas, acho que São Paulo também é DR. Mas vale, isso aqui é um órgão executivo rodoviário dos estados. Polícia Rodoviária Federal, o próprio nome já diz federal, não é estadual, está fora, vou nem analisar o resto. Todas afirmativas acima? Não, não são todas não. Letra D está fora, confirmado aí para você, letra B. Eita, que agora é uma questãozinha grande. É terrível quando cai uma questão com um texto muito grande assim, porque a gente começa a ler, quando chega no final já não lembra mais o que leu no princípio. O consolo é que quando isso acontece, na verdade a pergunta está só lá no finalzinho, o resto é só uma preparação do terreno para poder vir com a pergunta depois. Quer ver? Ó? Aqui nesse caso, a pergunta começa nesse ponto, olha. Qual programa tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões? Que emissões? Como a gente não leu aqui a parte inicial, então a gente não sabe que emissões são essas. Vamos ler. Mas quer saber aqui o quê? Qual o programa que tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões? Vamos ver. Os caminhões e ônibus, na sua grande maioria, utilizam o diesel como combustível. É verdade. Esse combustível, quando utilizado em motores mal regulados, libera um agente poluidor denominado fumaça preta. Eita, essa fumaça preta polui muito o ar, né? Verdade. Aí vem, qual programa tem sido desenvolvido pelas autoridades para identificar e controlar essas emissões dessa fumaça preta? Seria o PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores? Vou até deixar marcadinho aqui um V, certamente essa é a resposta. Seria o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito? Bom, o DETRAN não é programa, o DETRAN é um órgão de trânsito. Então tá fora, que está perguntando qual programa, não é? Qual programa? Secretaria de Estado do Meio Ambiente também não é programa. CONAMA, aqui ficou até CONOMA, né? Seria CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Também não é um programa, isso aqui é um órgão ambiental. Olha, o programa é esse aqui mesmo, ó. Vou até marcar aqui, letra A. PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar causado por Veículos Automotores. Esse PROCONV é de responsabilidade do CONAMA. Mas a questão aqui não perguntou qual o órgão responsável, perguntou qual o nome do programa. Ó, qual programa? Então a resposta é letra A. E prestem muita atenção nesse PROCONV, tá? Isso cai direto